Gente, oi, se eu falar pra vocês que eu tava, tipo assim, linda, toda maquiada, tive que remover porque eu ia pra academia, acabei adiando a academia e almoçando agora de novo, porque eu almocei 2 vezes, agora quase 2 da tarde, então por isso que eu estou nesse estado aqui, que é um estado de semi-arrumada. Na verdade, eu não tô nada arrumada, e eu sempre gosto de justificar isso porque, né, um profissional vir aqui, mas o YouTube também não é algo tão profissional. Deveria eu fazer do YouTube algo bem profissional? Futuramente, quando eu tiver mentalidade para isso, não mentalidade, psicológico para isso, porque é sobre o vídeo, é sobre isso o vídeo também, sobre a maturidade que a gente tem de entender o mundo sem ser somente o mundo como nos apresentam, mas a partir das nossas próprias experiências e projetar aquilo para ter um entendimento sobre o outro e sobre nós mesmos. Estamos muito acostumados a descobrir e pensar sobre o mundo em uma visão a partir daquilo que me apresentaram. Então existem adultos de 40, 50 anos, isso não é só dos jovens, tá? Que tem uma visão sobre o mundo muito voltada para aquilo que eles apresentaram a eles. Então a visão de um casamento é essa, porque eu vi que meus pais tiveram esse relacionamento, as pessoas tiveram assim, nos filmes são assim, tudo funciona dessa forma, porque deu certo na vida de fulano desse jeito, e existe um outro mundo, uma outra forma de vivenciar o mundo que eu acho muito mais inteligente e muito mais madura, que infelizmente não é todo mundo que faz isso, que é a partir do meu autoconhecer, eu consigo conhecer melhor o mundo e entender como o mundo funciona. Assim eu não sou comprado ou iludido pelo mundo, pelas pessoas, situações. E trazendo, claro, essa visão terapêutica, mas também espiritual, que é o meu trabalho aqui com vocês, tá bom? Conceitos que eu escrevo, que eu busco através de um material para disponibilizar para vocês, não sei quando, se vai ser esse ano, se vai ser nos próximos 5 anos, quando estiver pronto, que eu acho que vai ser bastante interessante para te ajudar e influenciar você a se descobrir cada vez mais para poder ter uma percepção melhor sobre o mundo. Porque a percepção do mundo, a forma que eu vivo, não pode ser a forma em que os outros me ensinem a viver. Porque eu tenho que entender que eu tenho as minhas questões, eu sou um ser particular. Embora eu viva no coletivo, eu faça parte do coletivo, eu tenho a minha individualidade. E às vezes eu me comparar é muito doloroso. Eu lembro quando eu era pequena não, eu tava na 8ª, 9ª série, eu escutava muito que eu era burra, que eu não tirava notas boas. Eu comecei a desandar na escola, gente, ali no 9º, 1º, 2º ano, 3º ano, que foi bem ali na entrada do ensino médio, que foi o meu período que eu encarei os transtornos mentais de uma forma muito intensa, e foi quando eu desandei na escola. Por muito tempo, eu me achei realmente burra, eu me considerava muito burra porque eu não sabia matemática. E um fato interessante sobre mim é que eu não sei lidar com números, e às vezes é um gatilho muito forte números pra mim. Uma pessoa, eu fico completamente afobada. Quando eu tiver tempo, disposição e também condição financeira para poder pagar também um professor de matemática, pra gente começar lá do básico, é uma coisa que eu tenho muito interesse em aprender, porque eu acho que vai estimular bastante o meu cérebro e transformar. Eu tenho isso, que eu tenho que aprender matemática ainda, mas assim, eu preciso de tempo para poder ter cabeça para uma coisa que é uma super dificuldade para mim. Para vocês terem noção, entendam isso aqui, que vocês vão, essa historinha vai chegar a vocês como uma forma de vocês compreenderem como isso foi na sua vida e o que é real e o que não é real. Então eu era lá essa Gabriela que tinha muito problemas com números, sempre tem, e hoje aos 26 ainda tenho. Eu tenho dificuldade de decorar CEP, decorar números de telefone, qualquer tipo de número. Às vezes 256, eu fico muito... não consigo, é como se a minha cabeça ela realmente não funcionasse com os números. E eu entendo que isso tem muito a ver. Quando eu era pequena, minha mãe me colocava pra estudar matemática de uma forma meio louca, assim, né? Eu falo, mãe do céu, você era maluca, porque ela rasgava todas as folhas e colocava a gente ali pra fazer incessantemente vários cálculos que ela colocava e fazia, e eu me sentia... aquilo lá realmente foi traumático, foi loucura. E aí, quando eu fui ficando mais velha, eu não conseguia decorar matemática, não conseguia aprender os números, eu só fui entender, nossa, eu sou muito burra. E fui internalizando aquilo, eu sou muito burra. Eu sou muito incapaz, eu não consigo aprender, eu sou burra, sabe? Eu tô ali. E aí eu cheguei no 9º ano, que é bem naquela época de você decidir sobre vestibular e tudo mais, eu tinha muita vergonha de falar que eu queria o quê? Medicina. Queria muito medicina. Na época eu lembro que eu era mais pra pediatria e psiquiatria, né, porque
Fui sempre fascinada por essas questões mentais e na época eu nem tinha noção ainda dos meus transtornos. E eu também tinha, pra vocês terem noção, quando eu gostava tanto de estudar isso por fora, que quando eu fui na psiquiatra eu já tinha mais ou menos uma noção dos transtornos mentais que eu tinha e fui bastante assertiva. Porque eu estudava, eu sempre gostei demais, ainda mais transtorno alimentar, porque eu buscava o quê? Entender por que eu era daquele jeito e daquela forma. E aí eu me achava, então, burra. E eu lembro que quando no terceiro ano eu comecei a ter crise de pânico e eu fui levada na psiquiatra pela primeira vez ali aos 16, 17 anos, eu acho que eu tinha 17, a doutora falou que eu era uma das pessoas mais inteligentes que ela havia conhecido. E foi o primeiro elogio, acho que foi o elogio mais importante da minha vida. Foi quando a primeira vez que eu escutei, você é muito inteligente. E aquilo eu falo e eu emociono. E ela acreditava completamente ali no meu potencial. Ela, não, Gabriela tem inteligência acima da média. E eu lembro que pra minha mãe até ouvir aquilo lá era meio estranho, né? Não, mas como assim, né? A pessoa começou a tirar notas baixas e como que ela tem uma inteligência acima da média? E eu fui pra psicanálise com a doutora Rita, que a doutora Rita é outra pessoa que é o amor da minha vida também, minha grande inspiração. E a doutora Rita me achava super inteligente e ela enxergava a minha inteligência também acima das pessoas ali que ela atendia. Olha que ela só atendia pessoas adultas e tudo mais que ela conhecia. E as duas enxergavam um grande potencial em mim que eu nunca tinha enxergado antes. E eu não conseguia acreditar e eu ficava até com vergonha de receber um elogio, tamanho elogio, de uma coisa que pra mim era a mais importante do mundo, que era ser inteligente. Eu sempre tive isso muito forte, e é muito bonito ser inteligente, é uma coisa muito, muito importante ser inteligente. E eu ficava com aquele incômodo, aquele receio, até com uma vergonha, porque, nossa, imagina quando elas descobrirem que eu não sou inteligente. E depois desse processo, que foram os meus processos, os meus anos foram 4 anos de tratamento psiquiátrico, e terapia eu fiz desde muito novinha. Minha mãe me levou na psicóloga, eu tinha 10, 12 anos, foi a doutora Isabelle Pimenta, se não me engano. Foi minha primeira experiência com terapia, com psicólogo, mas a psiquiatria ela veio mais tarde, o tratamento psiquiátrico. E nesses 4 anos de altos e baixos, eu tive muitos baixos, eu tive poucas, assim, o meu alto era um estado também muito ruim, porque eu vivia em hipomania e depressão, e a minha depressão era muito forte. Era uma depressão onde eu ficava de cama e dopada. Minha mãe, ela me dopava literalmente. Ela me acordava, ela me dava os remedinhos e os remedinhos também não podiam ficar comigo. E foram anos muito intensos em que eu colocava aquilo em mim também. Eu não sirvo pra nada, eu não consigo fazer nada e cada vez mais me sentia inútil, que alimentava a doença, com certeza. E aí, galera, quando tudo mudou foi através do meu tratamento espiritual, quando eu comecei, e eu pude entrar num processo de autoconhecimento em que eu não tinha porque o conhecimento ele pode vir, só que não adianta o conhecimento vir se eu não sei usar o conhecimento no meu dia a dia. Da mesma forma, a magia. Não adianta eu saber fazer magia e não saber usar e manipular a magia no dia a dia. Então eu comecei com o trabalho espiritual, com o entendimento espiritual, com a ajuda dos meus mentores, que eu passei a ter acesso direto, como que aquilo se encaixava na minha vida, o que eu era, o que não era, e fazendo todo um papel de desconstrução do que era Gabriela e o que não era. O que por muito tempo também, eu acho que eu tive oscilações de ou me achar demais, ou me achar de menos, e sabe, aquilo, mas fazia parte. Não era certo e nem errado, faz parte dos processos de entendimento e de integração de cura, com certeza. E por que eu estou contando, abrindo aqui pra vocês uma questão? Porque muitas das coisas que você acha que você é, são simplesmente coisas que falaram pra você que você é, e que você, através da sua vivência, passou realmente a acreditar que aquilo é você. Você é bonita, porque todo mundo te fala que você é bonita, todo mundo fala o quão grandiosa você é. Nossa, você é linda, você é sexy, você é sensual. E pelas pessoas validarem aquilo, você realmente acredita que você é bela. E no dia que as pessoas pararem de falar da sua beleza, você vai se achar feia, porque não tem a validação e a opinião do outro. Então, isso é muito importante. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Você não tem que esperar do outro para descobrir o que você realmente é. Claro que quando você é uma coisa e as pessoas concordam bastante que você é aquilo, significa sim que você se assemelha àquilo. Mas você não pode se tornar nem dependente do elogio do outro, da validação do outro, como também não pode, gente, sabe aquilo assim que... Como é que eu vou explicar pra vocês?
entrar em um auto-julgamento, sabe? Do tipo assim, eu não sou boa, eu não sou legal, eu não sou bacana, e eu tenho certeza disso absoluta, porque os resultados de eu não ter passado no concurso comprovam a minha burrice, comprovam a minha incapacidade, comprovam o meu TDAH. E aí, a partir daquilo, eu vou colocando mais rótulos sobre mim. Eu sou louca, eu sou maluca, eu sou impulsiva, eu sou acelerada demais, eu sou muito falante, eu sou muito não sei o quê. E você cada vez mais firmando e vivendo situações que te confirmam aquilo que talvez você não é. Mas por você ter uma programação cerebral que acredita tanto naquilo, até uma programação energética, aquilo tá sempre se manifestando dessa forma. Então hoje em dia eu falo que eu costumo, às vezes vocês que me acompanham, eu sempre falo, eu sou louca, eu sou maluca. Mas não de fato porque eu acredito que eu sou louca, que eu sou maluca. E eu falo num momento assim de diversão, descontração. Porque na verdade eu me acho uma pessoa extremamente equilibrada, pra ser bem sincera. Graças a perfeita não sou. Com certeza tenho os meus momentos de maluquice, de impulsividade, inseguranças, que é uma coisa que eu vou falar mais no final do vídeo, mas humana. Não existe uma perfeição. E aí é o que eu quero que vocês aprendam a descobrir quem você é, por base daquilo que você realmente acredita que você seja. Eu vou te dar um exemplo. Outro exemplo da minha vida que eu adoro contar aqui é o exemplo de quando eu tinha um Instagram que eu postava muito meu corpo. Por eu postar muito meu corpo, eu me arrumando, eu sempre recebia muito mais elogios da minha aparência, da minha beleza. E quando esses elogios começaram a sumir, porque eu mudei o conteúdo, eu, de certa forma, sem perceber que se tratava sobre aquilo, eu falei, ué, mas será que eu fiquei feia? Será que de uns anos pra cá eu não fiquei tão bonita, tão atraente assim? Vocês estão entendendo? Olha que loucura! E na verdade, é entender a qualidade daquilo que tá vindo a você, uma oportunidade de racionalizar. E ensinando vocês sobre essa questão amorosa, porque eu lembrei de uma coisa que a gente estava conversando essa semana, inclusive eu comentei aqui com vocês, que é sobre homem. Gente, o homem quando ele tá interessado numa mulher, nossa, a mulher é gostosíssima, a mulher é a mais linda do mundo, é a mulher... Então você entende que o homem quer te comer, ele vai te falar todos os elogios, e aí muitas meninas, elas têm tanta ingenuidade que elas realmente acreditam, eu sou uma deusa, ele é louco por mim, ele é apaixonado por mim, aí ele te come e acabou o tesão, acabou a loucura todinha por você. Então assim, por que eu estou falando isso? Porque você postar uma foto, por exemplo, você postar uma foto de biquíni no Instagram e você receber uma enxurrada de elogios sobre o quanto você é gostosa, maravilhosa, de homens que têm interesse ali em te pegar, é uma coisa. São elogios de qualidade? Não são. Agora talvez você postar um vídeo onde você está se arrumando, não é um vídeo sensual, e mulheres começam a te elogiar que não tem em te pegar, se aproximam muito mais de uma coisa real, de que você realmente seja, sem o interesse do outro em te elogiar, do que, agora gente, é igual aquele povo, assim, sabe? A pessoa, ela é bambambam, ela é chefe e ela recebe vários elogios. Significa que vários elogios que ela recebe são bons elogios, são verdadeiros, são elogios com qualidade? Não, só são uma quantidade baseado no que o outro quer e deseja de você, não daquilo que ele realmente enxerga e admira. É tolice o tipo de... Acho que também não seja uma tolice, eu acho que é óbvio, a gente tem que olhar o mundo como ele é, e o mundo ele é assim, ele funciona dessa forma. E então, trazer isso pra vocês no dia a dia. Quando eu descobri que eu era inteligente de fato? Gabriela, você está falando que você é inteligente, maravilhosa e sabe de tudo, Einstein? Não estou falando nada disso, tá, gente? Seria uma imbecilidade eu falar que eu sou uma pessoa inteligente, culta. Como também eu acho uma imbecilidade a pessoa ser inteligente, culta e ficar com, eu não sou nada, eu não sou nada. Uma pessoa reconhecer a inteligência dela não significa dizer que ela se acha a mais inteligente do mundo ou que sabe de tudo e de todos os assuntos. Pelo contrário, quanto mais realmente inteligente, intelectual a gente vai ficando, mais a gente vai descobrindo que a gente não sabe de porcaria nenhuma e que temos muito o que aprender, muito o que fazer, entender, estudar, vivenciar, e o quanto o nosso mundo ele é pequenininho, porque, de novo, é o nosso mundo, é aquilo que a gente está vendo. E a gente precisa expandi-lo para a gente entender outros universos também. E aí, quando eu entrei nesse universo, desse trabalho interno, trabalho de integração de sombras também, né, que é o shadow work, quando eu fui fazendo muito shadow work, eu fui olhando para as minhas sombras, entendendo o que era Gabriela, o que não era Gabriela, eu acho que de 2 anos para cá isso ficou muito mais saudável, minha autopercepção. E a minha autoanálise também passou a ser uma autoanálise muito mais humana do que falada.
o entendimento, então, voltando aqui para esse aspecto interessante da gente falar, que foi a parte da Gabriela se descobrindo como humana, como uma pessoa que tinha tantos potenciais. E falou, nossa, caramba, eu não sei, eu entendi que eu não sei tanta matemática, que eu tenho dificuldades com números, coisas assim, da pessoa me perguntar 2 vezes 2, eu sei que é 4. Mas por ela estar me perguntando, eu fico, sabe, já tensa, com muito medo de errar a resposta e tudo mais. A Gabriela, ela não é tão boa em matemática, mas eu sou muito boa em outras coisas. Eu sou muito boa em escrever, eu sou muito boa em literatura, em poesia, eu sou muito boa em fazer análises comportamentais, eu sou muito boa em, sabe, fui pegando o que eu era boa, o que não era boa. Eu gosto muito, uma qualidade minha, eu gosto muito de cuidar, tu acha que isso é uma qualidade? Gostei muito de cuidar da minha bisavó, de fato eu cuidei da minha bisavó com todo amor e carinho, também da bisa, da minha prima, com todo carinho. Sou boa nisso, naquilo nem tanto não gosto. E trazendo pra mim o meu lado humana. Cara, eu sou humana, eu não vou ser perfeita em tudo. E eu não saber uma coisa não significa que eu sou burra. Uma pessoa não me achar bonita não significa que eu seja feia. Eu ser uma mulher nariguda não significa que eu seja uma mulher feia. Eu sou nariguda e gata. Narigata, como dizem. Amo o meu nariz. E amar o meu nariz fez parte de um processo de eu ter a percepção e entender que tem um tanto de gente hoje querendo virar a mesma pessoa. E caramba, como é bonito o meu rosto por ser naturalmente natural. E ter os traços da minha da minha ancestralidade me emociona pensar que eu tenho os traços da minha ancestralidade. Os traços das mulheres que passaram por mim. E que não é feio, que não é vergonhoso, que é bonito, que é lindo. E vocês entenderam que muitas das vezes a gente se vê de uma forma que não é justa? E aí nisso eu sempre venho trazendo pra vocês como eu sou humana. O fato de eu estudar sobre espiritualidade não me faz uma pessoa super espiritualizada. O fato de eu viver uma vida espiritual também não me faz uma pessoa super evoluída. Pelo contrário, vocês estão entendendo? Pelo contrário, no sentido não que eu seja o oposto daquilo tudo, mas eu sou uma pessoa humana que tenho todas as minhas questões que estou vivendo no planeta Terra, e eu sou humana e vivo uma vida humana. Eu choro, eu brigo, eu fico com raiva, eu sinto às vezes desespero com alguma coisa, angústia. O que muda muito a partir do momento do autoconhecimento e espiritualidade é como eu lido com as coisas, que é muito mais fácil. Então é o que eu tô falando, se antes eu surtava porque eu quebrei um copo e eu me punia por aquilo, hoje em dia eu lido com leveza, é só um copo. Se antes eu terminava um relacionamento, meu mundo acabava e todo acabava, meu profissional acabava, hoje em dia eu sei lidar com isso de uma forma mais fácil. Eu tenho muito que aprender, eu tenho muito que amadurecer. Gente, eu tinha dificuldade de pedir desculpas, né? E era uma coisa interessante, eu tinha dificuldade de pedir desculpa porque eu sentia uma vergonha de pedir desculpas. Porque a gente vive em um mundo em que é vergonhoso pedir desculpas, olha isso. Só que eu falei, não, se eu quero viver em um mundo onde eu queria muito que as pessoas me pedissem desculpas, talvez deveria começar por mim essa mudança de tratamento com as outras pessoas. Então eu lembro que quando eu errava com a minha mãe, isso eu tive essa percepção de desculpa há muito tempo atrás, anos atrás. Eu morava com a minha mãe ainda, e eu lembro que eu brigava, tinha uma atitude ruim com a minha mãe, ela ia pro trabalho e eu mandava uma mensagem pra ela. Mãe, eu fiz isso, me desculpa, eu sinto muito. Ainda não conseguia verbalizar pessoalmente, mas eu já conseguia mandar uma mensagem reconhecendo o meu erro. E assim vai, eu queria viver num mundo onde as pessoas diziam te amo, que eu achava lindo aquilo em vídeo. O pai falava, te amo. E aí eu tive que entender que pra eu viver aquilo, de eu poder falar isso pros meus pais, essa oportunidade de falar te amo, benção e tudo mais, teria que ser uma coisa que teria que partir de mim. E através do meu exemplo, de eu falando várias vezes, a pessoa uma hora começa a falar também. Ou começa a fazer também. E isso faz parte do processo de autoconhecimento e entendimento de que o mundo não é só o nosso universinho, que tá todo mundo ali contra a gente, que todo mundo nos odeia, sabe? Essa vibe de internet. Ai, fulana fez magia pra mim por conta de... Se ela fez, problema dela, que ela se lasca porque ela fez, ela vai receber as consequências. Ah, mas aquilo vai interferir na minha vida. Até que ponto você coloca? Porque o nosso universo, gente, vou ensinar uma coisa pra vocês de magia. E olha que muita coisa eu sei, porque eu vejo, eu aprendo, e eu não sei explicar, talvez, de formas com nomes, como físicos sabem explicar, por exemplo. Ou sei lá, Hélio Couto poderia explicar muito melhor que eu.
Mas como funciona essa questão de você estar sempre achando que o obsessor tá atrás de você, sempre achando que a magia do outro tá pegando em você, tá atrapalhando a sua vida, sempre tá colocando, terceirizando a sua responsabilidade, mas vamos lá, vou colocar um foco aqui, que é sempre achando que tem obsessores atrapalhando o seu caminho, gente invejosa e tudo mais. Quando você acredita e você fica lutando contra obsessores e energias negativas, você cria uma realidade onde de fato você permite receber ataque para você ficar lutando contra esses seres. E aí você vai confirmando aquela realidade porque você tá focado naquilo, aquilo é como se fosse um portal aberto e você passa a viver aquela realidade. A partir do momento que você compreende que não é assim, você pega a sua autorresponsabilidade e entende que o mundo, o outro pode fazer as coisas pra você, mas só te atinge aquilo que você abre espaço e coloca, tudo muda. Mas pra você fazer isso, você precisa de autoconhecimento. Você precisa fazer o quê? O trabalho de sombras. Entender os seus medos, os seus receios, as suas sombras, o seu lado mulher. Essa ideia de que uma pessoa, porque ela é monge, ela é uma pessoa super espiritualizada, ela até perde o lado humano dela, é muito desumano a gente desumanizar o humano. Ou a gente querer que o humano não seja humano. E trazer a consciência, e acho que quem me falou isso foi até alguma pessoa, eu escutei isso em algum lugar, mas fez todo sentido pra mim. Eu não sei se foi algum espírito, que pode ser também. Mas é isso que eu quero trazer pra vocês. A gente tem que entender que o outro é humano e criar uma expectativa de que existe... Corram desses espiritualistas que a vida é perfeita, que a vida é gratiluz, que não tem nenhum problema na vida, que tudo é perfeito. Isso não existe. Eu quero que me prove que isso existe, porque eu nunca vi isso na minha vida. Não existe, é humano. E o sofrimento faz parte da condição humana. Você lidar com o sofrimento é uma forma de ter sabedoria também. Tem um ensinamento budista, não sei se foi a monge Koen, o nome dela, alguma coisa assim. Me perdão por estar falando errado, caso eu esteja. Que fala que a dor é inerente à condição humana, o sofrimento ele é uma opção. É tipo isso, né, a frase. E a frase, o que acontece? Concordo completamente, a gente ficar alimentando a dor, você está alimentando um sofrimento. Mas tem sofrimentos que não tem como a gente não alimentar por um tempo. A questão é quando você alimenta por muito tempo. Lembra como eu disse pra você sobre relacionamentos? Se eu tiver um término de namoro, eu não vou ficar louquíssima por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos como outras pessoas, porque você aprende a direcionar aquilo de uma forma saudável sem ficar retroalimentando aquilo que tá te destruindo. E, por favor, entendam isso. Quando uma pessoa tá ali na internet, uma pessoa, eu preciso saber se você tem momentos nostálgicos, porque eu sempre te vejo alegre, feliz, cantando. Eu acho que eu não tenho tanto momento nostálgico no sentido do passado, porque de coração, meu passado, eu prefiro deixar lá no meu passado. Mas eu tenho momentos onde eu tenho boas recordações, que eu sinto saudade, onde eu fico pra baixo, onde uma coisa não sai da forma que eu esperei e eu fico muito desesperada. Eu tenho um amparo muito bom também de profissionais que muito bons que estão ali pra me ajudar, pra caso pessoas também, uma rede de apoio muito importante pra quando às vezes eu esquecer de alguma coisa, uma pessoa me lembrar, me impulsionar. Isso eu fui construindo. E eu me dou graças a Deus por ter construído uma rede de apoio, porque muitas pessoas reclamam em não ter rede de apoio também, e ter rede de apoio não é você ter uma pessoa pra ficar te servindo, tá? É guinho. Tem muita gente que é desse jeito, acha que, ai, meu amigo tem que ficar ali me lambendo, não é bem assim. Sofrendo junto comigo também não é bem assim. Se você tem um amigo, ele tem um espaço, você tem o teu, e cada um com seus B.O.s. Mas claro que a gente tá ali, cada um se ajudando da forma que pode, da forma... E eu acho que eu fiz isso muito bem nos últimos anos, na minha vida toda, na verdade, essa troca de cultivar relacionamentos, manter bons relacionamentos saudáveis, que é muito importante também. E a questão do rótulo, até falando que a gente estava falando de se auto-rotular de feio, baixo, inseguro, também tem a questão da gente ficar rotulando o outro, que é um ponto de vista importante. A fulana é maravilhosa, tudo na vida dela é maravilhoso, tudo dá certo, que não é assim. E também do outro lado, porque todo mundo, de novo, é humano. Até aquele que erra, até aquele que é FDP, ele é uma pessoa tentando dar certo. Eu lembro que o ano... eu tinha isso nos relacionamentos passados, anteriores, que era algo tipo assim, eu terminava com uma pessoa que foi muito FDP comigo, nossa, o cara é um monstruoso, o cara é um demônio, o cara merece tudo do pior do mundo. Sabe, uma visão muito infantil, por mais que o cara seja até psicopata, narcisista, como eu me relacionei com
E aí, através de um toque de uma psiquiatra que eu fui, quando eu tive a dissociação, a doutora é muito boa, a doutora Priscila Abrão, ela é aqui de Goiânia, quem quiser conhecer, é uma mulher muito inteligente também. Ela me deu um toque sobre a minha visão infantil muito maniqueísta, né, de bem versus mal. O bonzinho é bonzinho, mas se ele fizer alguma coisa, ele é mal, ele é muito ruim. E isso fazia parte da construção ali que eu tive, da minha criança ferida e tudo mais. Quando ela me deu esse toque, eu comecei a melhorar isso nos meus relacionamentos. E aí eu lembro que o ano passado eu tive uma decepção amorosa, que eu até trouxe aqui pra vocês, não sei. E aí quando eu tive essa decepção, a pessoa ela foi muito ruim comigo, mas eu só olhava pra ela, tipo assim, cara, ele foi um babaca. Mas não é que ele foi um babaca que ele tem que pagar por tudo isso, que ele é uma pessoa horrorosa, que ele é uma pessoa horrível. Talvez ele foi babaca, ele teve uma atitude babaca comigo, mas não significa que ele seja de fato um babaca. Rótulo de babaca, imprestável, eu vou jogar fora. Claro que quando eu fico brava com uma pessoa, eu rotulo ela, eu não estou falando que eu não faça isso, com certeza eu faço várias coisas, mas eu estou te falando que uma coisa, igual eu tava falando pra minha prima, a gente tava falando sobre um amigo meu, e eu falei assim, cara, mas é porque eu chamo ele de tóxico, mas não é porque ele é tóxico, ou porque eu seja tóxico com ele, mas porque é uma forma de carinho, uma forma de brincadeira, e eu gosto inclusive nós somos amigos, porque eu gosto da forma que ele me coloca no pé no chão e vice-versa. Eu acho que a amizade não é só aquilo que tá ali te bajulando, é aquilo que te mostra real, por mais que você goste ou não do assunto. Então eu falei, Bia, falando com a Bia, eu te chamo de tóxica, mas se eu te achasse uma pessoa tóxica, eu não te amaria, eu não estaria com você ali na convivência diária, eu não te colocaria pra perto de mim. A gente poderia conviver, ou eu até manter meu amor e respeito por você, mas eu não te manteria no meu ciclo íntimo, porque eu não dou conta de manter relacionamento com brigas, exigências, toxicidade, comparação. E a gente tá sempre rotulando o outro. A pessoa pensou nela, egoísta, narcisista. Não presta pra nada. E, cara, da mesma forma que a gente erra, a gente também tem os nossos defeitos e o outro. Não é porque uma pessoa ela errou com você ou que o cara te traiu que ele é um psicopata, pasme. A gente que rotula sempre tudo como narcisista, como psicopata. E isso tá tão forte, tá tão rotulado, que às vezes a pessoa ela tem um traço, o traço não significa que ela seja aquilo, e a gente rotula e coloca a pessoa numa caixinha, e nossa, o vilão da grande história, ninguém toca. E outra coisa, isso é coisas que eu corrijo em mim também até hoje eu faço isso. Será que eu não tô sendo injusta com essa pessoa, com o meu julgamento, ou às vezes de contar pra outra pessoa do julgamento? Tem uma pessoa que eu acho ela muito injustiçada. Ele é um colega, não é um amigo, ele é um colega, que as pessoas sempre estão falando mal dele pra mim. Sempre. E é sempre homem. E aí, claro que eu saquei que as pessoas falavam mal dele porque não queria que eu desse uma chance pra ele. E assim, eu não vou rotular o cara pelo que as pessoas me contaram dele, pessoas as quais tinham interesse em mim. E olha que esse colega nem tinha interesse algum, gente. Nunca, sabe assim, nunca tive. E aí, a gente tem que aprender a lidar com as coisas de forma mais madura. Isso não significa que eu seja perfeita, que eu seja madura, que eu seja sábia porque terapeuta. Não, a gente só lida às vezes com as coisas de uma forma muito mais leve. E eu bato nessa tecla pra vocês pararem de fantasiar. Eu tava vendo um vídeo do Raul, agora eu não vou me lembrar do sobrenome do Raul, mas o Raul, aquele eu acho que é a UVP. Vocês sabem que quando eu sou péssima. Mas ele é um investidor, acho que é isso mesmo, né, gente? Ele ensina as pessoas a investirem. Ele é um professor também. E aí o Raul, ele tava ele fez um vídeo há 5 dias atrás no YouTube dele, que bacana demais, inclusive é um assunto que eu falei com vocês recentemente aqui no YouTube também. O vídeo do Raul era sobre essa questão, tipo assim, não é que você tem 30 anos que você tá invalidado. E aquilo que eu bato na cabeça de vocês e falo, para de achar que você não é uma mulher incrível, porque você não tem o corpo da menina do Instagram, porque você não tem a vida daquela pessoa, porque você não é milionária aos 22 anos como fulano, e se frustrar com isso. A gente já conversou sobre isso, tem vídeos aqui, então é só procurar que acha. É um vídeo recente também. E eu vendo o Raul, eu falei, cara, o Raul é muito legal, porque ele é uma pessoa que ele traz um papo muito humanizado, né? É uma pessoa que critica, o pessoal critica bastante ele também na internet, fala muito, comenta muita coisa, brigando com ele, xingando ele. Mas ele é uma pessoa que eu tava reparando, já reparo isso há um tempo. Ele é uma pessoa que é humana, e ele humaniza o humano, ele dá espaço pro humano ser humano. E, cara, é muito bacana, gente, assim, é muito leve, gente, assim. E eu busco e me inspiro em pessoas assim. Que o caminho não é a perfeição, o caminho é a humanização.
Que até para sermos perfeitos, iluminados, e como a gente precisa entender a nossa condição humana, entender... A pessoa quer... Ai, não nasci aqui para ficar no planeta Terra, o ser de luz iluminado, o alienígena de sei lá onde. Mas a pessoa não tem paciência com a vida dela, sofre dependência emocional, é estressada, xinga no trânsito, faz besteira e acha que é um ser de luz que não se encaixa na Terra. Será que você não se encaixa com a Terra ou porque você não dá conta de si mesmo? Você não se suporta. Ah, mas eu não suporto a minha família e todos os seres. Tá, e daí? Você vive essa sua realidade. Por quê? O que você tem que aprender? Às vezes ser mais resiliente, às vezes você tá aqui pra aprender a ser mais... Não tô falando justificando abuso. Acho que vocês conseguem, que as consciências que acompanham, conseguem entender o que eu tô falando sem colocar lorota na cabeça, tá bom? Beijão pra vocês.